Olá, meus amigos do Greg, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais esse nosso bate-papo, né? A mais esse Ligando os Pontos, onde a gente traz aqui um capítulo da Bíblia, né? E a gente vai ler e vai comentar e vai ligar os pontos de como a gente, de fato, pode aplicar tanto conhecimento, tanta sabedoria que está aqui, e que muitas das vezes passa despercebido, né? A gente muitas das vezes acaba lendo aquilo ali e não compreendendo como a gente pode usufruir de fato na prática, né? Enfim, mas a gente tem vários sinais aqui que fazem com que a nossa vida ela possa ser muito mais leve, muito mais tranquila, né? Com muito mais paz, que no final das contas, se a gente colocar na ponta do lápis, é a única coisa que todos nós queremos, né? Viver em paz, não ter preocupações, não ter conflitos, né? Para que a gente siga a nossa jornada aqui da melhor forma possível, que a gente possa ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente possa nos ajudar, né? Para que a gente possa evoluir de fato e seguir a nossa jornada, né? Rumo às classes espirituais superiores, né? Então, é o que a gente deseja, mas muitas das vezes não é assim que funciona. Na maioria das vezes, tudo que a gente não quer é justamente o que acontece no nosso dia a dia. São conflitos, são desavenças, excesso de estresse, excesso de fadiga, né? Brigas propriamente dito, e a gente acaba ficando perdido, sem saber o que fazer, né? E infelizmente algumas pessoas levam ao extremo e tiram a própria vida, né? Que é uma coisa muito triste, né? Porque nada pode ser tão ruim ou tão ruim que justifique isso, mas nós sabemos das consequências disso, mas a gente também não tem como julgar o que uma pessoa que passa por uma situação dessa ela está sentindo, né? O que ela está passando ali no dia a dia dela e o quanto ela de repente é invisível perante os olhos de outras pessoas. Então, ao mesmo tempo que são assuntos complexos, fica difícil a gente julgar isso, né? Então, na verdade, nós não temos como julgar, né? Nem que fica difícil, mas é muito complexo, é muito complexo. E a gente vai tentar hoje, nesse bate-papo, deixar as coisas mais leves, porque a gente precisa de tão pouco para seguir em frente. Só que nós tendemos a complicar as coisas, né? Eu escutei uma vez que os nossos problemas, eles sempre vão ser maiores que os problemas dos outros. E é assim que funciona no nosso dia a dia. De fato, os nossos problemas, eles são, pela nossa percepção, eles vão ser sempre maiores que os problemas dos outros. E quanto mais problemas nós temos, mais nós arrumamos de arrumar mais problemas, né? Então a gente acaba entrando num ciclo vicioso. E só que a gente precisa de muito pouco para virar a nossa chave e de fato deixar isso para trás e galgar um novo degrauzinho aí na nossa escala do aprimoramento moral e espiritual, tá? Bom, e a gente vai estar falando hoje justamente sobre Jó, né? A gente vai estar falando sobre Jó, capítulo 28. E ao contrário da semana passada, que foi bem intenso, então se você ainda não assistiu o episódio da semana passada, assista, né? Porque realmente foi um episódio bastante intenso. O de hoje, ele é mais tranquilo, vamos colocar dessa forma. A contrapartida, ele é tão profundo quanto, quando a gente traz isso para a sabedoria do nosso dia a dia, tá? E o capítulo 28 de Jó, ele fala que a sabedoria humana é limitada, né? Então, o próprio livro dos Espíritos fala, né, que quando nós estamos encarnados, né, a nossa alma ela sente-se como se tivesse um mar de lamas, né? Por quê? Porque a gente não tem a capacidade, fisicamente falando, de ver as coisas, ter percepções ou ser livre como quando somos espíritos, né, não encarnados, né? Então o livro dos Espíritos trava isso. E aí aqui Jó ele fala justamente que a sabedoria humana é limitada. E a gente vai entender um pouquinho melhor desse contexto aqui para a gente ver como que a gente pode pegar isso e aplicar na nossa vida de uma forma que seja um pouquinho mais leve, tá? E aí ele começa assim, ó. Na realidade, existem minas de pratas e muitos lugares onde se refina o ouro.
O ferro é tirado da própria terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem limite às trevas e exploram até os confins as rochas na escuridão e nas mais densas trevas. Abrem um poço longe das regiões onde habitam, em lugares esquecidos pelos viajantes, distante dos homens, perduram-se e balançam de um lado para o outro. Da terra procede igualmente o pão, mas por baixo é remexida como que pelo fogo. Né? Então ele está fazendo uma comparação aqui ao que nós somos capazes de fazer junto à terra. Né? E aí ele continua. Das suas rochas saem safiras e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho secreto, e os olhos de nenhum falcão os vislumbraram. Os animais altivos jamais pisaram e nenhum leão caminhou por ali. Né? As mãos dos homens atacam duros rochedos e revolvem as raízes das montanhas, fazendo túneis através das rochas, e os seus olhos descobrem todos os tesouros da região. Tapa as nascentes da água e nem uma gota vaza delas. Traz à luz o que estava escondido. Então, no Jó 28, quando a gente fala aqui de 1 ao 11, primeiro ele traz uma comparação do que nós somos capazes de fazer. Né? Então, nós temos uma capacidade físico-intelectual hoje que nos permite, né, como ele fala aqui, abrir poços longe da onde se habita, né, cavucar a terra e dali extrair ouro, extrair pepitas de safira, extrair várias coisas ali, né, a princípio, a priori, para nosso próprio benefício. Né? Então, nós somos capazes de fazer isso hoje. Só que aí ele continua aqui, e é aqui que vem a parte mais interessante desse capítulo aqui. Contudo, olha só, se poderá encontrar a sabedoria, na verdade, contudo, onde se poderá encontrar a sabedoria? Onde habita o entendimento. Então, vê que ele está trazendo aqui um parâmetro de comparação. O homem ele é capaz de cavucar as mais profundezas da terra para extrair tesouros, extrair relíquias, né? Extrair coisas que vão fazer bem ou que vão enriquecer o homem. Porém, contudo, onde se poderá encontrar a sabedoria? E esse aqui é um ponto extremamente chave, porque é justamente esse ponto, é justamente a sabedoria que vai fazer com que você deixe para trás toda angústia, toda tristeza, toda malevolência ali da sua vida, né? Ela fica para trás ao momento de que você alcança ou que você conquista sabedoria. A questão é como fazer isso. Aonde está a sabedoria, onde habita o entendimento que ele traz aqui. E aí ele continua. O ser humano não é capaz de perceber o valor do saber. Afinal, a sabedoria não se encontra na terra dos viventes. E esse trecho aqui ele é extremamente importante quando a gente fala do espiritismo propriamente dito. Porque o que acontece? O espiritismo, ele um pouco diferente de outras derivações, apesar de não ser uma religião propriamente dita, mas diferente das outras doutrinas ou dos outros segmentos, o espiritismo ele prega a fé raciocinada. Inclusive, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar propriamente dito o espiritismo. Por quê? Não era aquela fé só por fé, né? Só por, tipo assim, seguir alguma coisa em prol de é isso, ponto e acabou. Não. Ele prega que você entenda o contexto até para você aumentar o seu nível de fé. Porque quando você entende as coisas, o seu nível de fé aumenta, porque as coisas começam a fazer sentido, começam a ser congruentes. E aí aqui ele fala, o ser humano não é capaz de perceber esse valor, de perceber o valor do saber. Porque muitas das vezes nós queremos que a nossa vida seja fácil, que as coisas sejam simples. E não são. A verdade é que não são. Na prática,
sim, é simples. Mas até a gente conseguir chegar nessa simplicidade de atuação, a gente precisa de muito conhecimento, muita sabedoria, muito entendimento, como ele traz aqui. A questão é como conseguir isso. E aí vamos lá. O abismo declara: não está em minhas entranhas. O abismo lá declarou: não está em minhas entranhas. Não está o quê? A sabedoria. A sabedoria não está nas entranhas do abismo. O mar afirma: em meu interior também não se encontra. O saber não pode ser comparado ao mais fino ouro e nem será trocado a peso de prata. Então, quando ele fala isso aqui, o que ele fala assim, cara? A sabedoria, você pode achar a pedra mais preciosa que for, mas você não consegue trocar essa pedra. Você não consegue trocar essas relíquias por sabedoria, né? E aí ele continua: nem pode ser adquirido mesmo mediante o ouro puro, né, de Ofir, tampouco o preciso ônix ou safira. Então ele vai cada vez mais gerando valor à sabedoria. O ouro e o cristal não se comparam com a sabedoria e é impossível obtê-la em troca de mais finas joias incrustadas em puro ouro. O coral e o jaspe tampouco merecem menção, porquanto o preço da sabedoria é muito maior do que os rubis mais puros. O topázio de Cush, isso é, da Etiópia, não se compara com ela, tampouco pode ser comparado com ouro puro. Ora, de onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? E ele de novo faz essa pergunta. De onde é então que vem a sabedoria e onde habita o entendimento? Em verdade, está encoberta aos olhos do ser vivo. Em verdade, a sabedoria está encoberta aos olhos do ser vivo, oculta inclusive das aves que voam nos mais altos céus, ou seja, nem aquelas aves elas conseguem enxergar a sabedoria. O abandono, o aniquilamento e a morte proclamam: eis que aos nossos ouvidos chegaram apenas rumores do que vem a ser sabedoria. Ou seja, o que nós sabemos sobre sabedoria são simples rumores. Olha só que louco, né? Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde habita a sabedoria. Somente Deus sabe onde habita a sabedoria. Pois Deus contempla os confins da terra e observa tudo que existe debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento, estabeleceu as fronteiras exatas para as águas do mar. Quando estipulou leis para a chuva e caminho para a tempestades tropejantes com seus relâmpagos. Então observou a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a submeteu à prova. Olha só, confirmou-a e a submeteu à prova. E aí ele fecha assim: então asseverou ao ser humano: no amor respeitoso ao Senhor está a sabedoria. E evitar o mal, ter entendimento. É ter entendimento. Então, onde é que está a sabedoria? No amor respeitoso ao Senhor está a sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. Quando a gente fala isso aqui, o que vem de cara, né? Lei do progresso, né? Lei do amor, justiça e caridade. Por quê? Ele fala aqui, ó, do amor, ou seja, eu tenho um extremo onde eu tenho amor, justiça e caridade. Do amor ao Senhor está a sabedoria. Aqui está a sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. Então a sabedoria está no amor e evitar o mal é entendimento. Só que o que é exatamente esse evitar o mal? E o que é exatamente esse amor? E aí a gente vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo. Buscais e acharei, tá? Isso está no capítulo 25, é isso? Capítulo 25, tá? Buscai e acharei, legal? Lembrando, quais são, quando a gente fala de sabedoria, no final das contas,
o que isso de fato resolve na nossa vida? De novo, nós temos uma tendência a achar que, cara, as coisas vão cair do céu no meu colo, né? Muitas das vezes a gente não sabe pedir as coisas que nós queremos. A gente precisa de fato ter sabedoria para seguir em frente. Só que a gente não consegue essa sabedoria. Porque a gente está preso à sabedoria, ao conhecimento da terra. Só que, como falou aqui, a sabedoria está no amor divino, ela está no amor de Deus. E evitar o mal é entendimento, né? Então, quando ele fala isso, o que ele está querendo dizer aqui? Que a gente precisa transcender ao Espírito, transcender a vontade de Deus e entender que todas as coisas que acontecem conosco, elas são de alguma forma para nos levar à evolução. Elas são de alguma forma para que a gente cresça moralmente, espiritualmente. E tudo isso vai acontecer por um motivo. Só que, por maioria das vezes, a gente fica focado no nosso ego, entendendo a lei do eu quero, e a lei do eu quero não funciona, pelo contrário, a lei do eu quero ela vai causar mais amargura, mais frustração, simplesmente porque eu quero talvez não seja a vontade de Deus, talvez não seja o que você precisa naquele momento para evoluir, né? E aí olha só o que ele fala aqui no capítulo 25, né? Ajudaste a ti mesmo, que o céu te ajudará. De novo, ajudaste a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, né? Então, pede e vos dará. Buscai e acharei, batei a porta e vos abrirá. Porquanto, quem pode receber e quem procura acha, aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho e que não lhe pede pão, né? Então, assim, qual é o homem que, o filho pede pão, você vai lá e dá uma pedra, né? Não existe isso, né? Ou se pedir um peixe, dá-lhe-á uma serpente, né? Então, um pai, um homem também não vai fazer isso. Uma criança, um filho pede um peixe, não vai dar uma serpente, né? Por quê? Porque você quer sempre o melhor para o seu filho. Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Ou seja, mesmo supostamente você sendo mau, você sabe dar coisa boa aos seus filhos. Não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que estás no céu, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem. Então, basicamente, qual foi a comparação aqui que ele fez? Cara, independente de qualquer coisa, se um filho teu te pede pão, você não vai dar uma pedra. Você vai tender a dar o quê? O que é de melhor para ele. E assim acontece com Deus. Assim acontece com o nosso Pai espiritual, né? Ele vai sempre dar o melhor para nós. Porém, será que nós estamos preparados para aceitar e receber isso de bom grado? Isso é uma pergunta. Será que nós estamos preparados para receber isso de bom grado? Ou será que na maioria das vezes nós fazemos birra com aquilo que nós temos? Quando nós olhamos os nossos problemas como um todo, o próprio Livro dos Espíritos fala que a maioria desses problemas, eles são causados por nós mesmos. Se eles são causados por nós mesmos, nós podemos fazer uma comparação onde os nossos problemas, eles são como se fossem birras, por querer que a nossa vontade prevaleça a vontade do Pai. Percebe? Só que Ele quer o melhor para a gente. Ele sabe o melhor para a gente. Ele sabe qual é o caminho que nós devemos trilhar para evoluir. E se esse caminho, por algum motivo, ele é tortuoso, ele é rochoso, ou ele tem ali várias crateras, existe um motivo. Talvez esse motivo seja te tornar mais forte. Talvez esse motivo seja te tornar mais paciente. Percebe? Talvez seja te tornar mais tolerante para com o próximo.
Mas é questão que nós queremos, na maioria das vezes, que as coisas sejam fáceis para a gente. E as coisas ser fáceis não necessariamente é a vontade do Pai. Elas podem ser simples. Fáceis é completamente diferente. Mas, por muitas das vezes, por ser simples demais, a gente tende a complicar. E aí o negócio começa a mudar. Mas aí vamos continuar aqui. Olha só o que ele fala no item 5. Tá? Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam... só trazendo um ponto. Isso aqui que eu li é Mateus 7, de 7 a 11. Legal? Mateus 7, de 7 a 11. E aí, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareei o caminho, e ela vos será dada. Pedi a luz que vos clareei o caminho, e ela será dada. Já dá para a gente trazer muitos aprendizados daqui, né? Pedi forças para resistires ao mal e tereis, né? Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos, como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedir bons conselhos e eles vos serão jamais recusados. De novo, pedir bons conselhos e eles serão jamais recusados. Pedir bons conselhos é pedir sabedoria para seguir em frente. E não pedir para as coisas ficarem fáceis para a gente. E não pedir para resolver os nossos problemas. Não. É diferente. E aí ele continua. Batei a nossa porta e ela vos abrirá. Batei a nossa porta e ela vos abrirá. Mas pede sinceramente, com confiança, fé e fervor. Com confiança, fé e fervor. Mas pedir sinceramente. Ou seja, o fato não é nada, a intenção é tudo. E eu preciso ter uma intenção genuína naquilo que eu quero, para que as luzes sejam colocadas na minha frente e eu consiga enxergar uma solução para aqueles problemas. Porque aquilo que está sob o nosso controle, Deus nunca fará para você. Nunca fará para você. Ele te dá sabedoria que somente Ele possui, para que você siga em frente na sua jornada evolutiva, né? E aí ele continua aqui. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Sem que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso próprio orgulho. E a gente viu no nosso bate-papo da última semana, da semana passada, se eu não me engano, que as supostas punições que nós temos não são punições. Na verdade, aquilo ali é único e simplesmente um resultado causado pelos nossos comportamentos e hábitos perante as leis naturais. Existem as leis naturais, existe a lei do amor, da justiça e da caridade. Existe essa lei. E tudo vai estar alinhado com essa lei. A partir do momento que nós infringimos essa lei, nós entramos em expiação, de alguma forma. Então a gente começa a seguir um caminho perpendicular àquele ali. E esse caminho vai levar para um outro local. E esse local, supostamente, é uma punição, quando, na verdade, foi só um resultado das nossas próprias ações. E aí aquilo ali acontece para quê? Para que, talvez, com aquele problema acontecendo, e eu não sei qual é o problema que você está passando hoje. Eu não sei, de fato, o que está acontecendo na sua vida. Mas pode ter certeza que isso
é um resultado, é uma consequência dos comportamentos, hábitos e decisões que você vem tomando até hoje. Simples assim. Simples assim. Mas existe um caminho. Você tem como voltar para esse caminho. E como é que eu volto para esse caminho, Fábio? Amor, justiça e caridade. Fábio, mas eu não consigo. Silencia a mente e pede sabedoria. Porque a sabedoria, como está falando aqui, ela está no amor respeitoso ao Senhor. E a partir do momento que nós entendemos que Deus é o nosso Pai espiritual e que um pai jamais vai querer algo ruim para o seu próprio filho, ou vai jamais botar o seu filho numa pegadinha para que ele se entrelace, ele vai te conceder, desde que esse pedido ele seja sincero, ele seja intencionalmente movido para te levar à sabedoria, para que você, através do seu livre-arbítrio, resolva os seus perrengues. Percebe? Então a gente tem que ficar muito presente para os nossos comportamentos. A gente precisa ficar muito presente para tudo que nos rodeia, porque tudo são sinais. As pessoas que nos rodeiam são sinais. As coisas que acontecem ao nosso redor são sinais. As nossas doenças, né? Os nossos percalços, tudo isso são sinais. Tudo isso são resultados dos nossos comportamentos e hábitos. Percebe? Então a gente precisa ficar muito presente para isso. Vigiai e orai sempre. Vigiai e orai sempre. Beleza? E aí ele fala aqui, ó, tal o sentido das palavras: buscai e acharei, batei e abrir-vos-á. Batei e abrir-vos-á. Fábio, eu entendi que eu preciso pedir, mas de verdade, às vezes fica complicado. Eu te entendo, eu te compreendo, eu sei exatamente do que você está falando. Só que aí a gente vai aqui para a questão 659. E eu vou de novo, pela 35ª vez, falar desse quarteto, porque são 4 questões aqui. Dessas 4 questões aqui. Tá? Porque quando a gente fala do ato de pedir a Deus, a gente está falando o quê? De prece, de oração, de uma conversa genuína, de uma conversa sincera, de uma ligação nossa com o nosso espírito, com o plano espiritual. A gente está buscando algo que não está aqui na terra, como fala aqui. É como o abismo declarou que não está em minhas entranhas, né? Como o mar afirma também que não está no interior dele. A gente está buscando isso que transcende, que mesmo que a gente cavuque todas as terras, que a gente cavuque tudo, nós não vamos, por mais que a gente ache safiras, rubis, ouros, diamantes, a gente não vai achar sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria, ela reside no amor respeitoso ao Senhor. Além disso, evitar o mal é entendimento. Percebe? Percebe que a gente precisa fazer uma comunicação com o nosso Pai Criador? Com aquele que criou a gente para que a gente evolua e que a gente venha aqui na Terra justamente para ter os nossos aprendizados. Nós precisamos fazer essa ligação. E como nós fazemos essa ligação? Só tem um caminho, a prece. Só tem esse caminho, a prece. E aí ele fala aqui, ó, qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. Orar a Deus é pensar nele. É se aproximar dele.
é se colocar em comunicação com Ele. Comunicação, o ato de se comunicar, ato de dar e receber informações, falar e escutar. Falar e escutar. Mas a gente consegue também, a gente sabe que esse escutar, ele pode se intuir perante a lei de Deus. Percebe? Então a gente precisa estar presente de fato para a gente conseguir receber essas informações. A gente precisa tirar as vendas dos nossos olhos, a máscara do nosso ego, para a gente não deixar com que tudo isso seja sujo. Percebe? E de alguma forma, atrapalhe essa percepção. E aí ele continua aqui, né? Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. Pedir. Pedir. Só que olha só, louvar. Louvar pelo quê? Louvar pela nossa própria existência. Agradecer pela nossa própria existência. Se você está passando perrengue hoje, agradeça por estar passando esses perrengues. Porque tem pessoas que estão num modo tão de negação, que estão levando a vida num piloto tão automático que nem percebe que estão passando os perrengues. Assim como outros talvez já tenham desencarnados e tenham levado consigo esses perrengues. Mas não precisa ser assim. A gente pode pedir e simplesmente agradecer pelo que tem. Porque a gente vai entrar em comunhão, vai encontrar em conexão, em comunicação com Ele. Tá? E aí na questão 660, ele pergunta assim, ó, a prece torna o homem melhor? A prece torna o homem melhor? Lembrando, lá no finalzinho, ele fala assim, onde é que está a sabedoria? No amor respeitoso ao Senhor. Aqui está a sabedoria. Evitar o mal também é entendimento. E aí, evitar o mal também é entendimento. E aí ele fala aqui, a prece torna o homem melhor? É uma pergunta. E aí a resposta, sim, torna sim. Quem ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. Quem ora com mais fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, as tentações do mal. E Deus envia bons espíritos aqui para o nosso redor para assisti-lo, ou seja, para observá-lo, para intuí-lo, para iluminar o seu caminho. Deus envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro nunca recusado quando pedido com sinceridade. É um socorro nunca recusado quando pedido com sinceridade. Está fazendo sentido para você o que a gente está falando aqui? Percebe como as coisas são simples, mas que nós tornamos essas coisas complexas por força das nossas vaidades e paixões, e egoísmo, tá? E aí já caminhando para o final, na questão 660, ele fala assim, ó, porque algumas pessoas que oram muito têm, apesar disso, um caráter muito ruim. São invejosos, ciumentas, coléricas, não têm benevolência nem tolerância, podendo ser, algumas vezes, até mesmo viciosas. E aí ele responde, o essencial não é orar muito. Olha só como é ainda mais fácil, você não precisa nem orar muito não, ó, mas orar bem. O que é orar bem? É orar com genuinidade, não sei se é assim a palavra, é orar com fé, com confiança, com fervor, apresentar com humanidade e não com arrogância, sem que quereis seres abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão contigo vosso orgulho. Então, ó, com fé, confiança e fervor, apresentar-vos diante da sua oração com humildade. Tá aqui, beleza? E aí,
Aí ele continua aqui. Essas pessoas acreditam que todo mérito está no tamanho da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Ou seja, aquilo que a gente estava falando. Fecha os olhos para a máscara da vaidade, das paixões e do orgulho ali, né? A prece é, para elas, uma ocupação, um agrego do tempo, não um estudo delas mesmas. Não um estudo delas mesmas. Cara, o que seria um estudo delas mesmas? Porque as preces, quando feitas com sinceridade, genuinidade, de novo, né? Quando feitas com fervor, humildade, a gente simplesmente está colocando para fora aquilo que nós precisamos mudar. Percebe? É sempre sobre nós, nunca sobre os outros. Legal? Não é o remédio que é ineficaz, é a maneira como se é empregado. Não é a prece que é ineficaz, é como você faz a prece que vai fazer a diferença. Legal? E aí ele fala aqui, é válido orar a Deus para perdoar nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas apenas o obtém ao mudar a sua conduta. Cara, de novo, está tudo relacionado ao quê? Aos nossos comportamentos e hábitos. Apenas o obtém ao mudar de conduta. Então, o perdão das faltas, ela só vai acontecer se a gente mudar a conduta. Entende? Eu não sei, de novo, qual é o perrengue e quais são os seus maiores vícios. E quando eu estou falando de vício, não estou falando só de droga, não é isso, propriamente dito. Até que pode ser, né? Mas quais são os vícios que você tem hoje? É o vício da gula? Percebe? É o vício do orgulho? É o vício da ira? É o vício da vaidade? Percebe? Então a gente precisa entender quais são os nossos vícios para a gente poder mudar esses comportamentos e hábitos e tornar a nossa vida mais leve, mais tranquila, para que a gente tenha mais sabedoria para seguir em frente. Legal? As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. E guarda isso para a gente fechar. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que palavras. E até quando nós, eu me incluo nessa também, vamos ficar reclamando de tudo que acontece? Até quando a gente vai deixar o nosso orgulho, as nossas paixões e vaidades transcenderem ao amor, à justiça e à caridade? Percebe? Porque tudo que nós estamos passando hoje são puramente consequência de coisas que aconteceram, de ações que nós tomamos, de hábito que nós temos. E se a gente quiser mudar isso, a prece, ela vai te dar sabedoria, porque você vai entrar em comunicação com Deus, com a espiritualidade amiga, que só age por meio dele, lógico, né? Então, a gente vai entrar nessa comunicação, desde que essas nossas preces, elas sejam com humildade, com fé, com fervor, de forma genuína. Então, todos os nossos pedidos, eles serão sim atendidos, porque um pai, ele nunca vai querer o mal do seu filho. Porém, a mudança, ela vai acontecer de acordo com os nossos atos, os nossos hábitos. É a nossa mudança de comportamento, é o nosso conhecimento sobre nós mesmos que vai fazer a diferença. Percebe? Então, se você quiser mudar qualquer coisa para melhor na sua vida, mude seus comportamentos e hábitos. Peça a Deus, mas haja também, porque aquilo que não cabe a Ele, cabe a nós, Ele não vai fazer por você. Ele vai te dar sabedoria, porque somente nele está presente a sabedoria. Somente no amor dele está presente a sabedoria. Mas nós precisamos agir em prol disso. E não só pedir e ficar sentado esperando que as coisas caiam no céu.
Beleza? Bom, espero que esse bate-papo realmente tenha feito sentido para você e espero que você consiga, de fato, entrar em sintonia, entrar em comunhão, entrar em alinhamento com a espiritualidade amiga, com Deus, para que você tenha sabedoria, para que você tenha os seus caminhos iluminados e possa, com esses caminhos iluminados, tomar as melhores decisões e mudar aqueles hábitos que talvez estejam gerando os resultados que você está tendo hoje, tá bom? Beijo do coração, muito sucesso e até quinta-feira que vem com mais um episódio do nosso Ligando os Pontos. Até mais, tchau, tchau.